Serra, porque o intuito da apresentação é mostrar a realidade sobre a política, não fazer uma apologia. Tá? Então, São Paulo é a primeira maior metrópole do Brasil e a terceira maior do mundo. Abriga milhões de habitantes do mundo inteiro. Sofre com a falta de segurança hoje em dia, que antigamente não tinha, mas o que predomina hoje em dia, no século XXI, é a educação de péssima qualidade e a saúde pública que vai cada vez de mal a pior. O PSDB propõe mudanças e melhoras para isso. Basta ouvir e entender e ver se vale a pena. Bom, a ideologia do PSDB é o partido é considerado pelos militantes de centro-esquerda, porém para os esquerdistas é considerado de centro-direita, mais para a direita. O líder era o Fernando Henrique Cardoso. Ele era participante ativo dos estudos marxistas. Ainda nos anos de 1950, um grupo de jovens professores e estudantes decidiu se reunir para ler O Capital, de Karl Marx. Esse grupo, no qual fazia parte de FHC, Otávio Liane, Ruth Cardoso, Roberto Stewart, Michel Love e outros, teve um papel decisivo na discussão dos projetos de pesquisa da nova geração, ou seja, do século XXI. O PSDB foi criado originalmente com o objetivo de representar a social-democracia no Brasil. Entre as principais propostas originais do partido encontra-se em julgamento da máquina, a instituição do parlamentarismo no plano político e economia no mercado regulada pelo Estado. Eles se inspiraram no livro do Capital, né, do Karl Marx, para poder fazer tudo isso. Eles têm pontos assim, mais marcantes para isso, que é a defesa intransigente da democracia, que eles defendem a democracia acima de tudo, Estado no limite do necessário, crescimento econômico sustentável com a distribuição de renda, distribuir a renda para todos de forma igual. Reforma política que fortalece os partidos, aproxime o eleitor de seus parlamentares e reduz o limite de possibilidade de corrupção. Ou seja, fazer uma reforma em todos os partidos para tirar aqueles que não estão ajudando em nada, aqueles que não estão lá acomodados. E aproximar mais o eleitor do político. Bom, agora o Tiago vai falar sobre a vida pública do José Serra, representando o José Serra. Então, no caso eu seria o Serra, né? Igualzinho, né? Peraí, conta a carquinha. Igualzinho. Então, Serra, por exemplo, fui o primeiro governador a ser eleito no primeiro turno, fui ministro do Planejamento, ministro da Saúde. Muita coisa. A idade tá pegando. Já fui senador, já fui prefeito de São Paulo e... Pode pegar o papel pra cá. Então, basicamente foi isso daí. Ministro da Saúde, ministro do Planejamento e Orçamento. Já fui deputado federal constituinte. Então, posso falar? Pode. Então, eu vou falar um pouco sobre a história do partido, né? O partido do PSDB, ele veio do partido do PMDB. A origem dele é do partido do PMDB. Só que eu acho que eles discordavam em algumas coisas. Isso foi no final da ditadura militar, 1984. O PSDB, eu acho que ele acabou saindo do PMDB por discordar. Foi na época que o Brasil estava acordando para a democracia e surgiu um pouco de desentendimento, assim o PSDB foi fundado. Ele não tinha tanta importância, mas assim, durante o período da ditadura, no final da ditadura, eles lutaram por direta já, eles não tiveram uma defesa tão militante como outros partidos como o PT, eles tiveram uma defesa um pouco mais teórica, um pouco mais lá no plenário.
sabe, eles tiveram ele foi mais diálogo, não foi tanto uma coisa militante, uma coisa de crassua. Só que no início o PSDB ele tinha uma característica que ele era muito popular, ele era bem mais popular do que ele é atualmente, isso é bem Wikipédia, tá? Ele era bem mais popular, ele se aproximava mais dos movimentos populares. Com o tempo, o PSDB, o que aconteceu? O PSDB ele não tinha tanta importância assim, ele adquiriu importância depois do Plano Real com o Fernando Henrique Cardoso, né? E isso destacou muito o PSDB. O Fernando Henrique Cardoso ele tinha muitas políticas neoliberais e ele ficou marcado por isso. Ele se reelegeu novamente e depois de um tempo, né, o PSDB ele luta pela hegemonia política do Brasil com o PT, que é um partido que tem uma ideologia um pouco oposta dele, nós podemos dizer assim, de certa forma. E o PSDB, ele também mais ou menos isso. E assim, o PSDB, o Serra é uma das figuras mais marcantes do PSDB, e ele se destaca muito no sentido de, como que fala, de ser pioneiro em algumas certas invenções. Por exemplo, o PSDB ele inventou aquele Plano Real, inventou as notinhas de reais que nós usamos hoje, foi Fernando Henrique que ajudou a criar. Depois o quê? O genérico, né? O genérico ajudou muito o Serra. Então é mais ou menos isso. O PSDB, eles dizem que eles defendem acima de tudo a democracia. Eu acho que não tem mais nada para acrescentar. Esse que é o PSDB, a fundação dele foi aí e hoje em dia o PSDB está no governo do Estado, mas eles lutam para entrar no governo do país. É isso. Agora a Andressa vai falar as propostas do PSDB. Seguindo o mesmo conceito da Amanda, eu vou falar a realidade. As propostas do Serra são basicamente as mesmas de sempre e quase nunca feitas. Na área da saúde, ele vai criar clínicas voltadas para tratamento de usuários de drogas, entregar em 2 anos 150 anos. Na educação, ele quer investir na infraestrutura das escolas básicas, ampliar os investimentos e colocar 2 professores por turma no primeiro a 7º ensino fundamental. Os programas sociais vai criar o programa Bolsa Família e criar o Protec, projeto que concede bolsa para estudantes de escola do governo que querem fazer cursos profissionalizantes em escola particular. Na economia, estimular o crescimento econômico e a geração de empregos com obras de infraestrutura. Na segurança, a criação do Ministério de Segurança Pública. A gente já sabe quais nunca são cumpridas, né? Agora o Fábio vai falar sobre a estatística do Serra. Falou, primo. Então, o Fábio vai falar sobre a estatística. Então, eu, como representante, sou o Alexandre Schneider, o vice do Serra. Passei 7 anos à frente da Secretaria da Educação. No final de 2007 havia 60 mil vagas, hoje são mais de 205 mil. E ajudei em 7 anos a fazer a maior ampliação de vagas em creches de história da história do Brasil. Também fui um dos principais idealizadores do Infocrime, informações criminais, mapeamento online de criminosos. Facilita muito a investigação de captura de foragidos. Vou falar um pouco da intenção de voto. Mas vocês... Professora, rapidinho, ele vai desenhar na lousa, é muito rápido. Fala uma coisa. Só falam se vocês Só quiserem. fala, vai falar. Só fala, tá? Bota assim, sua. Então, Fala cor e o som entender. tem muita cor. Mas agora a gente já Assim, a parte azul, ela representa a parte do Serra. No começo ele era empatado com o muçulmano, na qual seria da amarela. Eles começaram empatados. No meio, o Serra adquiriu uma vantagem muito grande, mas o muçulmano acabou subindo nessa estatística e agora está liderando. Em segundo lugar, no momento, fica o Serra. Serra, ele teve uma rejeição de voto em quase 50%. Mas mesmo assim ele ainda é um dos mais conhecidos candidatos. Na verdade ele é o mais conhecido candidato entre todos para